Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá pessoal, boa noite a todos. Eu estou aqui ao vivo, não sei se já está aparecendo aí para vocês. Vou pedir para quem for entrando já vai falando aí se está tudo certo, se estão me ouvindo, se está claro aí. Bom, para mim está parecendo que estão chamando mais seguidores aqui no Instagram, então eu vou aguardar um pouquinho. Aí, Francisco Buzo, que é o nosso convidado hoje, já entrou aqui, já vou chamar ele já. Vamos lá. Clicar aqui. Ao vivo. Opa! Vamos ver se vai dar certo aí, se vocês estão aí. Se vocês puderem comentando se tá claro aí o som, eu agradeço, por favor. Vamos ver. Aí, Bispo Francisco conectando aí. Ô, Bispo! E aí? Consegui. Muito Eu bem. consegui. Tudo bem? Aí, tá me ouvindo bem aí, Bispo? Tudo bem, graças a Deus, reverendo. E aí, Tudo bem, graças a é, eu, Deus. eu, olha, eu consigo fazer em outras coisas, mas no Instagram eu nunca tinha ainda entrado, né, Ah, perfeito. dessa maneira, fazendo live. Essa Entendi. era a minha dificuldade. Eu falei, será que eu consigo ou não consigo? Eu consegui, tá aqui. Aí, o É pastor isso aí, Natan meu. Castro aqui está dizendo que está ouvindo bem a gente. Monique Ferrari, boa noite. O pessoal está entrando. Maravilha. Bispo, então vamos começar aqui. O único problema do Instagram é que a gente só tem 1 hora, tá? As lives do Instagram são. Quando vai dar. Falta 30 segundos, ele já dá um cronômetro aqui. E aí acaba que a gente tem que já desligar rápido, porque vai cair a live quando dá 1 hora. Então eu estou cronometrando. Assim, quando tiver faltando aí uns 10 minutos, eu já aviso o senhor para a gente fazer as considerações finais. Tá bom? Certo. É Beleza. 1 hora. É 1 hora só. No Instagram não tem moleza, só 1 hora. É, Tá bom? ainda bem, senão a gente, A ó, gente... ia passar. verdade, verdade. Muito bem, pessoal. Bom, então todo mundo está chegando aí, boa noite. Muito prazer, meu nome é Marco Sico, não sei, acho que alguns de vocês já me conhecem. Hoje a gente está recebendo aqui o querido Bispo Francisco, que é um bispo, né, da Igreja Anglicana aqui no Brasil, a Igreja Anglicana Reformada, né, da Diocese Sul-Americana, e também é o pastor lá da Igreja Anglicana Reformada de Bragança Paulista. E o bispo é o nosso querido, pelo menos o meu, né, é o meu querido pai na fé, assim por dizer, né, com ele que eu, Marco, né, me aconselho, escuto as pregações. E antes de começar, né, Que bispo, benção. eu queria agradecer o senhor publicamente, porque alguns amigos próximos, né, sabem aí dos problemas que enfrentei aí recentemente. E eu confesso que eu preciso te agradecer publicamente, já tinha agradecido privado, mas te agradeço publicamente, porque o senhor foi um amigo, assim, um pai, um amigo, né, foi um pastor porque me acolheu, me aconselhou, me ouviu, me entendeu e ainda insiste que eu continue, né, no ministério pastoral, quando eu mesmo já não tinha mais o desejo, mais a vontade, e o Senhor sempre me animando, me colocando para frente. Enfim, eu só tenho a te agradecer por tudo isso, e para mim é um motivo de muita, muita alegria mesmo, muita felicidade de receber o Senhor aqui, e para a gente poder falar do tema que nós propomos hoje. Então, muito obrigado, mais uma vez, e tenho certeza que as pessoas que estão aqui assistindo, que talvez não te conheciam, já sabem, já vão ficar sabendo, que o senhor realmente é um homem de Deus, alguém que nos ensina, que me ensina muito, e que tem muita paciência comigo também, porque, né, eu sei que não sou muito fácil, mas é uma benção. Então vamos Ah, lá. de nada, meu irmão. Eu sempre digo, você é uma bênção. Você é uma bênção. O que me leva a sempre
nunca desistir da pessoa que tem um chamado de Deus. É a passagem do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, que ele diz que os dons e o chamado são irrevogáveis. Uma vez que Deus chamou você para alguma coisa, uma vez que Deus colocou você como um pastor, é irrevogável. Não tem como você, não, eu não quero mais. Não adianta. Você vai ser, é irrevogável. Então, aí Deus já te deu o ministério e é irrevogável esse ministério dado por Deus. Amém. Deixa eu só abrir a porta do meu quarto aqui, que meu cachorro quer sair, ele estava aqui, mas ele desistiu. Pronto, agora ele já saiu. Vamos lá, Bispo. A gente está fazendo por aqui uma série de lives, onde nós estamos falando um pouquinho da igreja nesse período de pandemia. Então, nós fizemos uma live, eu e o Daniel Kincheski, acerca de como ser igreja na pandemia, né? Semana passada, eu falei aqui com o pastor João Eduardo Cruz sobre o que a pandemia está ensinando aos cristãos, e hoje o tema que a gente combinou de falar era o que a igreja vai fazer, como ser igreja, né? Como que a igreja vai agir num período pós-pandemia, né? O que a igreja precisa ser quando essa pandemia finalmente chegar ao fim, e ainda que demore, nós sabemos que vai demorar, mas quais são os desafios que a igreja de Cristo vai enfrentar quando essa pandemia acabar? E é um tema que dá uma margem para bastante discussão. E, enfim, nós gostaríamos de ouvir as opiniões suas. Eu posso fazer alguns comentários também, evidentemente, mas o senhor tem todo o tempo aí que julgar necessário para falar conosco. Ok. Só está cortando muito a ligação, a sua fala está cortando muito, e às vezes eu não... Tá. Mas o senhor, eu não entendo. O senhor conseguiu ouvir o tema que nós falamos aqui, né? Sim. O tema é aquele tema que nós tínhamos combinado, né? Sim. É a igreja, se é a igreja ou se é o mundo após a pandemia, né? Isso. É a igreja após a pandemia, né? Exato. Eu sempre penso, a igreja após a pandemia, eu vou falar uma coisa, vai ficar assim, mais informatizada, pelo menos, né? Pelo menos. Porque o que estão usando da internet para evangelizar, até ceia fazem, os batistas estão fazendo ceia. Ontem estava ouvindo algumas pessoas da Convenção Batista, está liberado para fazer ceia pela internet também. Nós não fazemos, é presencial, mas eles estão fazendo. Né? Então ficou mais informatizado e muitas outras coisas aconteceram. Agora, na questão espiritual a igreja após vai continuar, meu irmão. O Bispo Macedo vai continuar querendo dinheiro do mesmo jeito. O Chapeuludo vai querer vender as coisas dele. O Silas Malafaia vai continuar fazendo aquelas pregações para espantar o povo. O outro Duque vai continuar com o pano de saco. Eu creio que após a pandemia não mexeu com o povo. Na minha opinião, a pandemia não mexeu com o povo. O povo deveria ter visto essa pandemia como algo de Deus, pelo menos os cristãos, algo de Deus para a sua vida, e eles não viram isso. Eles viram simplesmente uma catástrofe que começou. Eu só penso, a gripe espanhola foi em 1925, se eu não me engano. Eu era criança naquela época ainda. É brincadeira, eu era criança. Mas quando passou a gripe espanhola, não mudou nada. Não mudou nada, não houve mudança nenhuma. Realmente,
os filhos de Deus continuaram sendo os filhos de Deus e os filhos do diabo continuam sendo os filhos do diabo. Só que os filhos de Deus, ao invés de parar e pensar o que é que Deus está falando com a minha vida com essa pandemia, o que Ele quer. Será que a igreja está assim? Eu tenho que melhorar aqui, tenho que melhorar ali. Ele pode me chamar a qualquer hora. Ele, sabe? Essa meditação é que eu não vejo hoje no cristianismo. Não vejo, em parte alguma, irmão. Eu não vejo. O pessoal está otimista. O debate sobre a pandemia, a igreja pós-pandemia da Assembleia de Deus, foi um sucesso, irmão. O pessoal estava animado que não, depois da pandemia a igreja do Senhor vai estourar. Não sei quantos receberam, aceitaram Jesus e não entende. Agora eu não vejo. O mundo vai continuar sendo o mundo do mesmo jeito. O Adão vai continuar dentro de você, né? Eu digo que nós temos um Adão ali que quer pecar. Ele não vai embora, nem com pandemia, nem com vírus. A nossa carne nos deixa em paz, não adianta. Então, para mim, a pandemia seria um marco para começarmos algo mais sério, levarmos a Deus mais sério. E acabamos não fazendo isso. Acabamos nos envolvendo com o mundo, com as coisas, com as situações, com o desemprego, com as coisas, as preocupações do mundo, e esquecemos que existe um Deus que está acima de tudo isso, toda pandemia. Pandemia. Vai passar, o Deus vai continuar sendo Deus, na pandemia e fora da pandemia. Eu não sei se deu para você entender um pouco a minha ideia. Entendi. Assim, é verdade, Bispo, assim, eu tenho visto muitos debates bem acalorados sobre a igreja, o contexto da igreja dentro do que muitos estão chamando de novo normal, né? Na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente percebe muita a mudança que houve pela questão do isolamento, pelas perspectivas de ser uma pessoa talvez de área de risco. Então, vou dar um exemplo aqui de uma das coisas que o senhor já até falou aqui, que tem todo sentido, que é as igrejas estarão mais informatizadas, né, assim por dizer. Nós vemos que, por exemplo, vendas online cresceram na pandemia. Bom, claro que guardadas as proporções, né, a igreja não está ali vendendo nada, mas ela vai começar a olhar talvez essas transmissões como uma ferramenta de algo mais tranquilo. Ixi, não sei se o Bispo Francisco saiu. Deve ter caído a conexão dele. Vocês estão me ouvindo? Se alguém puder dar um sinal aqui, por favor. Eu não sei se é eu que estou caindo ou se o Bispo Francisco está online. Alguém pode, por gentileza, responder se estamos ou não? O Bispo saiu. Tá bom. Agora eu vi a Márcia aqui. Perfeito. Bom, eu vou continuar falando aqui e aí o Bispo acho que vai tentar conectar e a gente fala de novo aqui. Bom, nós vemos então um aumento muito grande de consumismo comprando as coisas pela internet. Ok. Da mesma forma, a igreja, então, ao que tudo indica, parece que abriu os olhos para essas ferramentas virtuais sobre até mesmo estudos direcionados, estudos dirigidos. Então, isso está muito claro, está muito evidente. Muito bem. Se tem muito ouvido falar em relação ao novo normal. O que é o novo normal? É justamente uma nova comunidade, não uma nova comunidade, mas uma nova cultura de comunidade, onde as cidades estarão com essa vida de compras virtuais, assim por dizer, de acessos simultâneos, de tudo isso que tem muita conexão com a internet, já dentro de uma realidade pós-pandemia. Muito bem. Eu fico pensando como a igreja vai reagir em relação a isso, porque é como o Bispo falou,
Hoje tem igrejas que estão, por exemplo, celebrando até os sacramentos via online. Tem igrejas que estão, por vezes, substituindo algum culto, né, porque estamos num momento de isolamento. Mas no momento pós-isolamento, como a igreja vai enxergar isso? Então, esse sim, eu realmente considero um grande desafio e acho que a igreja ela precisa, de fato, passar por uma revisão em termos de alcance, em termos de prioridade, em termos de foco e objetivo enquanto igreja. Essa é uma das questões. Deixa eu só ver se o Bispo Francisco está me aparecendo aqui. Eu acho que não. Ele ainda não apareceu para mim. Eu vou esperar ele voltar aqui. Bom, se ele não voltar aqui, nós vamos seguindo, ok? Bom, o segundo ponto que eu coloco para uma igreja pós-pandemia, na verdade, eu até discuti isso com o Bispo, vamos ver se ele consegue voltar aqui, mas eu entendo que a igreja, em todos os períodos de grandes dificuldades que a igreja enfrentou na história da própria igreja, né? De fato, é aquela oportunidade, assim como o Bispo já comentou aqui, de olhar para dentro da sua realidade. Opa, acho que ele voltou aqui. Vamos lá, ver se eu consigo chamar ele de novo aqui. Ó. Fazer uma transmissão com o Bispo Francisco. Vamos lá. A oportunidade de olhar para suas origens. Eu sempre defendi que a igreja, quando ela passa por uma crise, ela precisa olhar para a igreja primitiva. Ela precisa olhar para a igreja de Atos, por exemplo, que estava ali aguardando, né, o Espírito Santo como promessa, e a partir dali, a igreja se tornou o que ela se tornou hoje. Então, sem dúvidas que nós falamos já um pouco em outras lives sobre o que a pandemia está nos ensinando, e acho que esta é uma das lições mais duras que a igreja precisa enfrentar. A igreja precisa voltar a ser o que ela era e não fazer os métodos serem a igreja. A igreja, na verdade, precisava prevalecer naquilo que está na Bíblia, né? Ela tem que ser o que a Bíblia nos ensina e usar os métodos não como o fim das coisas. Oi, Bispo, voltou aí. Oi. Vamos lá. A minha conexão está muito ruim. Não, sem problemas. Eu estou aqui. Eu continuei aqui. Eu falei ouvi, um ponto. Eu ouvi. Tá bom. Eu ouvi tudo. O ponto que eu fiz uma corroboração do seu argumento sobre uma igreja mais informatizada, mas eu também entendo que a igreja ela precisa, me parece que de forma cíclica isso, né? Ela precisa olhar para a igreja de Atos para ela não se esquecer do que ela é. Então, a verdade é que uma pandemia dessa deveria realmente soar para nós, como igreja de Cristo, como algo que como Deus falando para nós, voltem a ser o que vocês eram, não se esqueçam do que vocês são. E a tendência, né, nesse novo normal, que é o termo mais utilizado hoje em dia, né, o novo normal. Né, o novo normal é que as pessoas fiquem mais tempo em casa, que elas comprem mais coisas pela internet. Ou seja, há uma espécie de indicação que o novo normal também tem a ver com uma vida um pouco mais minimalista, uma vida com mais simplicidade. E isso, para mim, corrobora a ideia da igreja voltar a ser o que ela era. Porque a igreja de Cristo, né, quando a gente olha lá para Atos, principalmente, o senhor sabe disso mais do que eu, a igreja de Atos não tinha Instagram para fazer live, não tinha Facebook, não tinha nem lugar para se reunir como um templo. A igreja eram as pessoas, que são as pessoas, mas a igreja se reunia em lugares escondidos porque eles corriam risco de morte. A igreja vivia o evangelho de forma muito mais vívida, né, de forma muito mais real do que a maioria de nós que vivemos hoje. E assim, sobre simplicidade, eu mesmo posso dar um testemunho que não é um bom testemunho assim por dizer, mas eu, por exemplo, teve uma época, como eu trabalho numa empresa que fabrica, né, tênis e roupas esportivas, eu vim olhar o meu guarda-roupa, eu estava acho que com 20, 22 pares de tênis e nesses 60 dias quase de isolamento que a gente tem aqui, Bispo, eu mesmo só usei um par de tênis esse tempo todo para ir no mercado. Fui fazer um trabalho esporádico fora de casa, fui com um tênis só. Então, a gente começa a perceber que, tanto na nossa vida, mas também na realidade da igreja, nós precisamos voltar a ser o que nós sempre deveríamos ter sido, que é ser igreja. Então, para mim, se a pandemia ensinou algo de extrema relevância para a igreja, e que esse sim deveria ser um desafio, era a igreja se desaparelhar no sentido
de tanta estrutura, de tantas coisas, para ser igreja vivenciada, para ser uma igreja viva, real, participativa. Às vezes eu não gosto muito de usar o termo de igreja relevante, porque a igreja ela é relevante, porque se ela não for relevante, ela não serve para ser igreja, mas uma igreja que esteja perto. Eu acho que é uma igreja que pratique a unidade e a proximidade. Sim. Essa é uma dificuldade que nós vamos encontrar após a pandemia. Essa igreja presencial, essa igreja, eu com você, na convivência do dia a dia, a pandemia nos fez afastarmos um dos outros. Então, agora, para reaproximar, vai ser algo difícil, porque as pessoas estão acostumando. Eu creio que as pessoas estão acostumando a ficar sozinhas, a fazer tudo sozinho. Não, eu vou. Para mim, eu assisto um culto ao domingo, agora eu não preciso mais ir para a igreja. Eu assisto de casa mesmo, tá ótimo para mim. Então, aquele sentido de igreja comunitária, tudo em comum, presencial, você está, calor humano, tudo isso que existia dentro da igreja primitiva pode correr aí um risco de dar uma boa esfriada. O trabalho nosso é não deixar que isso aconteça. Realmente isso é um perigo que existe depois, após pandemia. Eu creio que foi muito bom, tá? Foi muito bom as coisas acontecerem. Deus não faz nada que não seja bom, né? Tudo que Deus faz é bom, mesmo as ruins. Mesmo as ruins são bons, são coisas boas. Eu sempre digo, eu tive, no tempo em que eu fiquei doente, eu tive câncer. O câncer para a minha vida foi algo que as pessoas que estão ouvindo não podem imaginar. Para todo mundo foi uma catástrofe, uma calamidade, mas para mim não foi. Para mim, Deus me abençoou grandemente, que eu pude fazer coisas que, se não tivesse o câncer, eu não conseguiria ter feito. Então, se nós confiarmos no Senhor, mesmo as coisas ruins, elas se tornam boas, porque Deus, assim, o faz para a nossa vida. O meu medo só é esse, que nós percamos aquela união, aquela comunidade, sabe? Nós fizemos culto no domingo, então tem uma série de normas. Eu coloquei, parecia um ET. ET não, parecia um marciano, com aquele negócio aqui, entendeu? Eu vi. Máscara por baixo, né? Depois eu tenho a minha roupa, logicamente, que eu amo. Eu digo amo mesmo, né? Eu gosto de usar a minha roupa. Então, Eu não sei para vocês, aqui para mim deu uma travada na fala do Bispo Francisco. Se vocês puderem avisar a gente aí. Não sei se eu que travei ou se ele que travou. Se alguém puder dar uma resposta aqui para nós. Voltou. Nessas condições, não dá. Eu até falei, olha, eu creio que eu não vou fazer culto enquanto não liberarem tudo, que a gente possa abraçar, que a gente pode tomar um café, não podia tomar café, depois do culto tomar um cafezinho com os irmãos, bater um papo, não pode nada disso. Então, veja como mudou realmente, aí a pandemia muda a maneira, né? Sim. O Bispo, é que para mim aqui está travando de vez em quando, está indo e voltando. Eu vou continuar comentando aqui, que eu acho que o senhor deve estar me ouvindo. Uma das coisas que até anotei para falar um pouco na verdade, seria a reconstrução, que eu acho que esse é um desafio muito grande para a igreja de hoje, seria a reconstrução dos relacionamentos.
muitas pessoas ficaram muito tempo automatizadas na sua rotina de igreja. Estou vendo que o bispo caiu aqui de novo, então eu vou continuando aqui, porque eu sei que quando ele cai, ele continua ouvindo, ok? O que acontece? Nós sabemos que a rotina de igreja, ela virou para muitas pessoas meramente uma rotina. Então as pessoas iriam lá para cumprir as suas obrigações, não apenas aqueles que trabalhavam na igreja, faziam alguma coisa, mas inclusive os membros, né? Eles tinham aquela coisa quase automática. Não, vamos lá, domingo, seja de manhã, seja à noite, né? Whatever. Muito bem. Esse distanciamento, então, mostrou que, para muitos, sinceramente, eu digo isso com bastante tristeza. Eu já ouvi gente falando assim que é melhor o culto em casa porque dá menos preguiça de ir para a igreja, por exemplo. E isso parece que é uma ideia muito comum na vida de muitas pessoas. Então, quando se volta a um convívio social, onde ir até a igreja ou ir no local público com mais pessoas já não se torna mais algo proibido, eu acho que para nós fica uma lição e um desafio grande como igreja, que é essa reconstrução de relacionamentos. E é isso que eu entendo que é o cerne da coisa e explico. Qual outra razão faria uma pessoa sair de casa para estar envolvido numa igreja se ela tem a comodidade de assistir um culto online, por exemplo? Se não é o relacionamento, se não é a reconstrução do relacionamento. Então, é um desafio muito grande, porque é bem verdade que existem igrejas e igrejas, né? Mas tinham igrejas que não se importam com os membros. Tem igrejas que se importam, tem igrejas que não se importam. Tem igreja que o cara estará ali naquele momento é só mais um número. Tem igrejas que aquela pessoa é extremamente preciosa. Não existe algo linear sobre isso. Mas todos sofremos, todas as igrejas, e as pseudo-igrejas, inclusive, né? Que são mais sinagogas de Satanás do que qualquer outra coisa, sofreram o impacto desse isolamento. Muito bem. Ainda estamos com um isolamento aqui em São Paulo, o isolamento ele está sendo escalonado, tem lugares que estão sendo escalonados também. Nós ainda não saímos desse período de estar totalmente isolado, né? Por exemplo, como a Lígia bem comentou aqui, tem igreja que só se importa com o dízimo. Sim, tem muitas igrejas que só se importam com o dízimo, como também tem igrejas que são sérias e que não fazem disso ser a prioridade, né? Muito bem. Então, quando se retoma, quando se sai desse isolamento social, quando você consegue ir até o culto público e ali você consegue estar no ambiente de igreja, o que faz a pessoa sair da comodidade de assistir uma live com um vídeo, né? Daquela pessoa que de fato está indo até a igreja. O que faz? Qual é a diferença? Qual é o fator de motivação que coloca o membro para poder fazer isso, para poder ir até lá e não ficar na comodidade da sua casa? Eu entendo que o primeiro dos caminhos, como eu já tinha dito aqui, é o relacionamento. Tem uma moça pedindo aqui uma solicitação para participar do vídeo ao vivo, que eu não sei se é algum perfil do Bispo Francisco. E aí deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Peraí. Se alguém puder me dizer. Eu não sei se é. Mas, enfim, eu não sei se é alguma pessoa. Deixa eu ver quem é. MG Vanilla. Eu não sei quem é. Bom, eu achei que era o Bispo, mas eu não sei, não tenho certeza. Enfim. Então, o que eu entendo que vai ser um desafio grande então para a igreja vai ser isso. Reconstruir relacionamentos que foram de alguma forma abalados por causa desse isolamento não é uma tarefa das mais simples. E por quê? Porque já num convívio da igreja, né, você pastoreando uma igreja, infelizmente o nível de superficialidade que nós encontramos na vida de muitas pessoas que vão até a igreja, se você passa, já aconteceu comigo de eu chegar na igreja atrasado e falar um bom dia geral de pessoas que ficaram ofendidas porque eu não fui até ela dar bom dia, por exemplo. Já aconteceu, teve pessoas que pararam de ir na igreja por causa disso. Você imagine agora com a justificativa, né, que de fato uma orientação sobre o isolamento, como essas pessoas vão usar isso em favor de dizer, não, eu não vou na igreja porque ainda tenho medo. Ou seja, vai chegar uma hora que as desculpas também vão ser colocadas em questão, mas até lá, o desafio que eu entendo que a igreja vai enfrentar, e com bastante resistência, vai ser a reconstrução desses relacionamentos que
foram perdidos, seja lá se a razão foi o isolamento, ou se o isolamento só corroborou para ser uma desculpa. Nós não sabemos, de fato, como isso será. Então, entendo que, como nós já falamos aqui, né, enquanto o bispo estava aqui, nós falamos sobre a questão da tecnologia, que tem sido um auxiliar da igreja, mas que também não pode ser o fim da igreja. Nós falamos sobre a percepção do momento que nós temos e da necessidade, realidade, né, da necessidade que nós temos de não nos perdermos, né, na essência do que é a igreja, e que um desafio que seria muito grande seria essa retomada, né, desse convívio, e propus aqui que também o relacionamento, né, não a reconstrução do conceito de igreja, mas a reconstrução dos relacionamentos, desses elos que sim fortalecem a igreja, sem dúvida acredito que vai ser uma das grandes tarefas, uma das grandes lições de casa que a igreja vai ter que enfrentar nessa retomada aí, ok? Eu vou tentar a comunicação com o Bispo Francisco aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente poder continuar? Vou aproveitar que o Bispo caiu aqui, e ainda nós temos meia hora. Se alguém quiser já ir colocando alguma pergunta para a gente ir comentando, eu agradeço. Espero que, assim, pelo menos para mim aqui está andando bem, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou tentando ver se tem algum comentário, a gente vai comentando enquanto a gente tenta trazer o bispo de volta aqui na live. Vamos ver se a gente consegue. Lá, o reverendo, o Mário Almeida, né? Você acha que depois do isolamento, essa questão dos cultos online, essas lives vão prosperar? Eu não sei, Mário, não sei te dizer, tá? Um tempo atrás, assim, questão de 3, 4 anos atrás, eu fazia muitas lives na página do Facebook do Evangelho Negociável, né? E tive uma época que eu estava num ritmo bem forte, de toda sexta-feira fazer uma live de 2, 3 horas. E isso funcionava muito bem porque eram lives de temas variados, não eram cultos online. Eu não sei se as lives vão prosperar. Eu tenho uma pressuposição, como eu já estava comentando aqui, que muita gente, pela mera preguiça, e pela mera preguiça mesmo, não tem outra palavra, né? Não quero dizer assim, mal educado, mas pela mera preguiça de ir até a igreja, muita gente vai se encostar sim nos cultos online, sem dúvida. Eu entendo a validade da ferramenta, né, de fazer um culto online, às vezes um irmão que está de cama, não quer perder uma palavra, eu entendo tudo isso. Mas é muito tenso de você ver que tem gente que vai usar isso como desculpas, né? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Olha, eu convivi com isso muito tempo. Era um domingo, chovia, a pessoa não ia para a igreja. Na segunda-feira, se tivesse chovendo, ela ia para o trabalho. Porque ela não ia perder o dia de trabalho dela, mas ela não vai na igreja. O que é a prioridade, de fato, entendeu? Porque na igreja você é livre para você ir ou não. É ali que você faz a sua escolha, de fato, de ir no trabalho. E se você não for, o seu patrão vai descontar o seu salário. Então você vai obrigado. Mas na igreja você não vai por prazer quando está chovendo, né? Então é meio tenso isso. Infelizmente, isso representa grande parte daqueles que se dizem cristãos. Infelizmente. Né? Aí o reverendo Natan aqui, ele comentou, olha, tema de extremamente oportuno, amigo e reverendo. Aqui em Salvador será uma reconstrução, uma replantação. Mas muitas e muitas igrejas vão passar por essa reconstrução, por essa replantação. Porque, principalmente essas igrejas que estão no início, né, elas tomam um abalo desse de não conseguir se manter nesse período de isolamento. A rotatividade é grande de pessoas, né? Muitos estavam ali conhecendo, de repente estavam quase engajados, não estão mais. Isso é bem, bem tenso mesmo. A Márcia perguntou aqui, os cultos online podem fortalecer aqueles que se denominam desigrejados? Muito, muito. Primeiro que a grande gama de desigrejados que eu conheço, eles são desigrejados, mas eles assistem cultos online diversos em casas. De forma bem coerente, eu acredito, porque assistem cultos que foram gravados num templo, né? Muitos demonizam o templo. Mas ele vai no YouTube e coloca lá, né, o bendito do vídeo para assistir o culto em casa e se sente alimentado, né? Então, na verdade, às vezes eu acho que o desigrejado, por muitas e muitas vezes, né, ele é bem desonesto naquilo que ele se propõe a dizer que faz, porque ele fica em casa, né, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Eles distorcem um texto bíblico, né?
E ali eles colocam toda a sua raiva, mas assistem seus cultos online e são bem seletivos. Assistem um culto que diz o que eles acham que é. É bem tenso isso, mas eu acredito que sim. Na verdade, desde o advento da internet é que o fenômeno dos desigrejados começaram a ter mais exposição. Né? Vamos lá. Vendo aqui as perguntas, né? O Mário aqui que eu respondi a pergunta dele. Nós não somos tão fiéis como os dizemos. Verdade. Obrigado pela resposta. Imagine, estamos aqui para isso mesmo. Felipe Hernandes mandou um oi. Muito bem, alguém tem mais alguma pergunta, para algum questionamento para que a gente possa falar e prosseguir? Uma coisa que eu acho que é importante enquanto vem uma próxima pergunta, né? Eu entendo que um desafio que as igrejas vão ter aí para pós-pandemia, né? Será também uma questão financeira. Aquelas igrejas que ostentam, né, uma grande estrutura no templo em si mesmo, que é muito, muito surreal isso, né? A gente vê na internet cada coisa, como aqui o reverendo Natan falou, né? Tem igrejas que vão passar por uma replantação. Então, uma igreja que está começando, que tem às vezes uma pouca estrutura, alguma coisa desse tipo. Tem igrejas que estão discutindo na internet se mantém o ar-condicionado central ligado ou desligado. São realidades, assim, abissais, né? Essas igrejas que discutem se deve manter o ar-condicionado central ligado, se o pastor tem que ter mantido com salário de 15 mil reais, alguma coisa desse tipo, essas igrejas vão enfrentar desafios gigantescos, né? Porque, assim, já estão enfrentando. Se não souberam administrar os recursos que têm, já estão enfrentando. O que vejo é que as igrejas que têm, pelo menos assim, menos estrutura ou menos condição financeira, assim por dizer, elas estão sendo mais solidárias, porque elas estão mais próximas das pessoas, ainda que o isolamento seja uma realidade, mas também estão vendo e socorrendo a necessidade das pessoas, estão sendo igreja a partir de fora da igreja. Isso eu acho de extrema relevância, porque esta, sim, foi uma grande oportunidade que a igreja tinha para ser igreja. A pandemia deveria ter colocado isso. Então, no meu ponto de vista, né, e eu respeito quem diverja desse ponto de vista, essas igrejas que discutem se deve manter ar-condicionado ligado, se o pastor merece continuar ganhando 15, 20 mil na pandemia, essas igrejas elas tinham a oportunidade de se desfazer desse excesso de grana que virou obsessão para muitos, para servir as pessoas. Então, eu vou te dar um exemplo. Né? Nós temos lá o grupo do Evangelho Negociável no WhatsApp. Ali tem pessoas que têm igrejas, que participam, que estão em igrejas. A gente via pessoas ali chorando, chateadas, porque não tinha condição de ajudar uma família carente num certo município do Rio de Janeiro. E assim, é que às vezes eu não torno muitas coisas públicas, mas que nem eu mesmo. Eu me desdobrei para poder ajudar como eu conseguia muitas e muitas pessoas. E eu não faço disso ser a vitrine das coisas, porque não é isso que a Bíblia nos orienta. Mas eu fico pensando se uma igreja que está discutindo se o ar-condicionado fica ligado ou não, porque a conta vai vir na mesma média, que não se importa de pagar 5 mil reais por mês numa conta de luz, se essas pessoas que estão de fato precisando do auxílio nesse período de pandemia, se elas estão sendo observadas nessas igrejas. A impressão que eu tenho é que não. A impressão que eu tenho é que muitas ditas igrejas se perderam naquilo que... no dinheiro. A verdade é essa, se perderam por amor ao dinheiro. Né? Vamos ver aqui, o Mário, você acha que teremos uma mudança na questão da pregação depois da pandemia? Tipo, as igrejas que investiam muito na questão de cura, como elas vão se comportar depois da pandemia? Pois é, essas igrejas têm um momento do agora. As igrejas do agora que pregavam cura, ou que vendiam cura, né, vamos assim por dizer, aquelas igrejas que diziam assim, olha, você vem até a igreja, você dá uma oferta abençoada de milagres, e você vai ser curado. Essas igrejas, elas já foram colocadas em questão nesse momento, porque se são tão portadores de algum dom de cura, por que não estão nos hospitais curando? Que essa é a grande pergunta. Né? Infelizmente, o nosso país, onde nós moramos, né, o Brasil, ele é um país de um alto nível de analfabetismo funcional. Então as pessoas não vão discernir isso. Pode ser que um número pequeno de pessoas discerna, mas a grande maioria não vai discernir. Eu vou te dar um exemplo. Lá na página do Evangelho Negociável, uma vez, eu postei lá o vídeo do Valdomiro, né, vendendo feijões com o nome gravado, acho que de R$ 1.000, alguma coisa assim. Acho que era. Na verdade, ele não impôs um valor. Ele pediu uma oferta e dizia que tinha gente que ia dar R$ 1.000, gente que dá 500, mas que teve gente que estava sendo curada por de Covid fazendo isso. Né?
Eu não acho que Deus, eu acho que Deus cura sim algumas pessoas pela fé da pessoa, pela misericórdia que ele tem daquela vida que faz aquilo, acreditando tanto que aquilo vai acontecer, que Deus, pela misericórdia, ele cura. Mas estas igrejas, elas são extremamente, elas foram desmascaradas agora. Eu insisto, né? Se esses falsos profetas, que para mim são falsos profetas, se eles têm esse dom de cura que dizem que têm, aonde estão eles que não estão nos hospitais de campanha para curar essas pessoas de Covid? Aonde estão eles que não estão fazendo? Sim, se fosse verdade antes, por que não iam para o hospital do câncer orar e curar os enfermos? Porque esse é o tipo de cura que eu sei que Jesus tem o poder de fazer. Por que eles não vão fazer? Então é muito tenso, né? Eu acho que eles vão continuar sim fazendo isso. Por quê? Porque esta é a única forma que eles têm de se sustentarem, de ganhar dinheiro, que é ludibriando a fé das pessoas, vendendo um evangelho que pouco condiz com a realidade que é o evangelho deles, né? Enfim, é bem tenso dizer isso, mas é a real, né? Aí a Lígia comentou aqui, vão continuar fazendo marketing da cura só que pela internet, talvez, né? A Márcia, qual mensagem você daria para aqueles cristãos que se encontram angustiados e perdidos nessa pandemia? Eu fiz um devocional, que está lá no nosso canal, inclusive, que está até aqui no Instagram, no IGTV, chamado Cristãos Desesperados, né? O conselho que eu dou é apenas um. Nós temos que ter fé em Deus, e tão somente em Deus. E quando eu digo que vocês têm que ter fé em Deus, né, que temos que ter fé em Deus, isso vai trazer para nós alguns desdobramentos. Quais são esses desdobramentos? Acreditar que Deus está se movendo, mesmo em meio ao caos de tantas mortes na pandemia, Ele está se movendo. Existem pessoas que estão experimentando milagres de Deus nessa pandemia, existem pessoas que estão tendo a sua fé renovada nessa pandemia. É muito claro, né, que para nós cristãos a morte não deveria ser um dilema tão grande, mas eu também não quero aqui minimizar a dor de quem está morrendo. Eu não posso nem imaginar a tristeza que é de alguém que perdeu algum parente nesse momento, que não pode nem fazer um velório, porque existe um processo no luto, e às vezes a pessoa não consegue vivenciar esse processo de se despedir, de ter o velório, de ter aquele ritual mesmo do caixão, de fechar o caixão, de enterrar o corpo. As pessoas não estão conseguindo fazer isso. Eu não posso nem imaginar o tamanho da dor que deve ser isso. Porém, eu olho pelo outro lado e percebo que Deus continua sendo Deus também em meio à pandemia. Exemplo, Deus continuou sendo Deus quando tivemos na história da nossa humanidade, na Segunda Guerra Mundial, milhões de judeus que foram mortos pelo nazismo. Deus continuava sendo Deus. Deus continua sendo Deus na pandemia. E cabe a nós, como cristãos maduros, e que deveríamos buscar essa maturidade diante de Deus, olharmos para Ele. E assim, como cristãos que somos, nós temos que saber que ter fé nele é continuar crendo, mesmo que algumas coisas não façam sentido. Nós falamos isso aqui em outras lives, por exemplo. E se Deus, por alguma razão, é que a pandemia não acabou ainda, né? Está todo mundo sujeito ainda num campo de possibilidades. E se Deus, por alguma razão, decidisse me levar de Covid, porque eu sou do grupo de risco, eu sou hipertenso, e aí tem esse surto de Covid, e eu pegasse essa doença e eu não conseguisse resistir e eu fosse embora deste mundo. Pode ser que Deus faça isso, pode ser que não. Eu faço minha parte humana é estar ali no isolamento, estou trabalhando no home office, e até mesmo por isso que eu estou conseguindo produzir mais conteúdo para a internet. Só saio de casa para ir no mercado, ou quando eu tenho que trabalhar para alguma coisa específica, mas assim, desses 60 dias, né, em que estamos em isolamento, eu acho que eu saí 5 ou 6 vezes de casa, certo? Eu faço minha parte humana, mas e se por alguma razão Deus quiser me levar com essa doença? Eu vou embora com essa doença. Eu acho assim que as coisas para um cristão deveriam ser a partir dessa perspectiva, o que não anula as nossas dores, as nossas frustrações. Eu não estou feliz com o número de mortos que temos aí no Brasil, mas eu imaginava, né? Eu sou contador, então eu trabalho com muitos números. Eu imaginava que um país que 220 milhões de habitantes ia ter um número alto de mortos, porque é uma mera questão estatística. Eu já imaginava isso, né? Então, e isso não me dá alegria, óbvio que não, né? Mas me faz ter esse senso de que nós temos que, de qualquer forma, acreditarmos em Deus. Se esta pandemia, se esse surto que nós tivemos agora, se isso não abrir os nossos olhos sobre a realidade de quem Deus é, eu não sei mais o que pode acontecer.
Eu não sei. A Bíblia fala, né, em alguns trechos, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, isso eu estou dizendo, apenas observe. Observe o que Deus está falando nessa pandemia. Enfim, vamos aqui ver as outras perguntas, né? Novamente aqui nosso amigo, né, a Ellen fez um comentário, né? Infelizmente muitos têm dificuldade em lidar com a morte, e é realmente bem difícil, é sim. E o Mário perguntou aqui, ele perguntou, tinha subido, e aí veio a segunda pergunta aqui, ó. Essa pandemia vai trazer algum benefício para a edificação da igreja? E quais seriam as mais importantes? Olha, benefícios, sim, se a igreja tiver uma atitude espiritual. Qual é a atitude espiritual? Servir mais as pessoas, trazer a realidade do que é ser igreja, vencer os desafios dos relacionamentos rompidos, parar de querer só grana. Agora aqui, agora a Marina vai entrar, o Bispo Francisco vai voltar aqui, deixa eu visualizar. Muito bem. Ele está voltando aqui no perfil da esposa dele, que é a minha querida, irmã Renata, está voltando aqui também. Bom, vai trazer benefícios? Na minha opinião, vai. Aí, ô Bispo, vira a câmera aí que eu estava vendo o seu pé aqui, ó. Pô, Bispo. Aê, Bispo Francisco voltou. Começo, o meio, perdi o fim agora, né? Não, mas vamos lá, Bispo. Ainda temos 10... Olha o meu cabelo, eu até estava aqui puxando os cabelos que não aguentava. Olha aqui. Caramba! Temos ainda mais uns 10 minutos, Bispo. Vamos lá. Eu aproveitei que o senhor tinha caído e respondi algumas perguntas aqui. E aí, como nós temos 10 minutos, eu acho que a gente já pode ir para as considerações finais. E, enfim, pode ficar à vontade para falar. Se quando faltar aí mais uns... Quando estiver perto de acabar 1 minuto, já avisa o senhor também. Amém. Vamos lá. Assim, eu vou dizer que eu perdi um pouquinho o fio da meada, né? Porque eu estava tão preocupado aqui, em nada, em nenhum lugar. Eu peguei o celular da Renata para poder falar aqui. O meu, não sei o que aconteceu. Mas, não tem graças problema. a Deus, tudo, né? Mas falando, eu não sei o que foi que você falou aí, né? Parou no o último ponto que eu coloquei foi o desafio das igrejas de reconstruir relacionamentos que o isolamento pode ter afetado, né? E que nessa reconstrução de relacionamentos é que eu vejo talvez o maior desafio da igreja pós-pandemia. Sim, eu também vejo a reconstrução realmente desse relacionamento, né? Da igreja como igreja presencial. Né? Essa é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. Não deixar, eu acho que nós não devemos deixar a nossa parte sim, amém. Tá ótimo, não tem problema. Ele tá arrumando aqui, mas não deu para arrumar. Tá bom. Tá arrumado. Tá arrumado, tá bom. Tá bom. Nós devemos deixar a nossa parte visual, a nossa informal, aqui na internet, os estudos. Uma coisa que descobriram, tem muita gente que não sabia que poderiam fazer algo mais na internet em questão de evangelismo. Nós há muito tempo fazemos isso, mas tem muitas igrejas que não faziam. Então, isso trouxe realmente algo bom. Algo bom. Descobriram que não precisa de televisão mais. Nós podemos... Pô, o presidente, o nosso presidente ganhou a eleição simplesmente com as lives dele. Facebook. E hoje nós podemos, a gente fala ganhar almas, eu não vou ganhar almas, é Deus quem ganha as almas, mas nós podemos pregar a palavra através do Facebook, usar bem, saber usar bem, mas não esquecer jamais de que nós temos que estar juntos. Juntos. Eu acho que a palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, essa
união dentro, física. Ele, logicamente, ele não estava falando, eu creio, de estar reunidos, cada um na sua casa e assistindo um ao outro, mas reunidos realmente, presencial, um com o outro, eu estarei no meio deles. Eu creio que nesse tempo de pandemia, Deus usou das nossas vidas, como usou também da vida dos outros irmãos, para que a obra fosse feita. A obra não para, a obra de Deus não para, a obra é dele. Então, ele é o maior interessado em tudo isso. Então, após essa pandemia, acho que nós temos que aprender a amar, pelo menos a ter mais união. É isso que eu sinto, irmão. Eu sinto muito. Eu acho a pandemia, ao invés de unir, quantas pessoas, eu dizia, quantas pessoas realmente estão com o seu coração almejando querer se reunir com os outros irmãos num templo? Para ela é muito cômodo, em casa, assistir a pregação, assistir o culto, é muito cômodo. Mas isso não é ser igreja. Ser igreja é você estar junto, é você participar. Em casa você não tem responsabilidade nenhuma. Em casa você não sabe de como está o seu irmão. O seu irmão está aparecendo, você não conhece, não sabe das dificuldades dele, não sabe se ele precisa de oração, não sabe porque terminou, acabou, todo mundo apaga e isso, cara, pronto, voltou ao normal. Essa presença do povo num templo é necessária e não pode jamais deixar de existir. Isso é o que eu tenho no meu coração e que me entristece de ver que muitas igrejas são virtuais. Quando fala de igreja, eu sou a favor de pregação. Continua. Aí, quarta-feira, estudo, faz o que você quiser. Mas a vida da igreja tem que continuar novamente após a pandemia. Agora, aqui vai mudar, a gente vai passar por uma dificuldade financeira? Não sei. Deus é misericordioso. Eu confio no Senhor. O Senhor está acima de tudo. Se Ele permitiu que nós passássemos por essa pandemia, nós somos filhos dele. Um pai não despreza jamais os seus filhos. Então, a gente deixando nas mãos do Senhor, eu tenho a certeza que Ele nos dará a vitória que tanto nós precisamos. Tranquilo, mas tranquilo. Isso tem no meu coração, é certeza. Amém, bispo. Beleza. Bom, nosso tempo aqui está acabando. E, enfim, eu até, só um gancho de tudo isso que foi falado. Esse meu tempo aí de home office, trabalhando em casa, foi tão produtivo nessa pandemia que a gente conseguiu, em um fim de semana eu gravei todas as aulas do curso que a gente colocou aqui no Evangelho Negociável, está tudo programado no YouTube já, e produzir mais conteúdos para a internet, porque é onde o alcance está indo. Então, fez todo sentido, e acredito realmente que, além dos desafios de ser igreja, que todos nós vamos enfrentar, é claro que é muito válido permanecer nas ferramentas, mas o YouTube, Facebook, Instagram, qualquer que seja, não substituem o relacionamento em comum com as pessoas, e nesse ambiente de igreja que a igreja de fato acontece. Então, esta é também a minha opinião. Bispo, faltam só 4 minutos, queria te agradecer demais a participação aí, pena que foi só uma hora, Eu peço perdão, meu irmão, de tudo que aconteceu. A internet, então, a internet é uma bênção, mas tem dia que ela não está muito boa para nos ajudar, não tem problema. A internet não tem jeito de ter comunhão muito, não. A gente não tem muita comunhão. Uma hora ou outra ela acha que é melhor parar um pouquinho derrubar aqui. Tudo, né? Derruba a comunhão dele. Amém. Mas obrigado pelo seu tempo, foi muito bom.
assim que acabar aqui a live, a gente já publica essa live lá no IGTV, que vai ficar no Instagram. Provavelmente entre amanhã ou sábado eu já publico no YouTube também. Então esse material vai ficar gravado, tá bom? Para que outras pessoas assistam. Então, além de quem assistiu aqui, vai acabar sendo uma bênção na vida de outras pessoas que venham assistir em momento futuro, né? Então, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu que agradeço. Ó, sabe que o senhor mora aqui, ó. O senhor e a sua esposa moram aqui no meu coração. Tamo junto. Você também. A hora que Você acabar também. esse isolamento aí, eu vou aí almoçar com vocês aí em Bragança Tá Paulista. bom. Eu vou esperar, hein? Eu vou esperar. Não, mas é para esperar mesmo e me cobra se eu não for. Eu vou cobrar sim. Pode deixar. Um abração, tá bom? Marcos. Valeu, Luiz. Obrigado, gente. Fiquem todos na paz aí. Um grande abraço a todos. Aleluia. Glória a Deus. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui.